Oi, queridos alunos, é um prazer estar com vocês. Chegamos a mais uma aula do nosso curso de Raciocínio Lógico para o concurso de investigador e escrivão da Polícia Civil São Paulo, concurso realizado pela VUNESP. Eu sou o professor Joselias e esta é a aula número 2. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Lógica. Lógica proposicional. Vamos começar o nosso curso de lógica proposicional dando o nosso primeiro conceito, o conceito de proposição. O que significa uma proposição lógica? Uma proposição lógica. Veja abaixo. Uma proposição ou sentença é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Então, uma proposição é um conjunto de palavras ou pode ser um conjunto de símbolos. E esse conjunto vai expressar um pensamento. Então, esse conjunto vai te dar uma declaração do que você está pensando. Esse pensamento tem que estar claro, né? Ele tem que estar claro. Então vamos pensar que uma proposição ela expressa o pensamento, então ela é uma declaração. É um conjunto de palavras, pode ser um conjunto de símbolos, o que expressa um pensamento ou que expressa uma declaração do que você acredita. Vejamos alguns exemplos. Senta assim e vejamos os exemplos. Exemplo. Aí temos aqui a letra A, apresenta um conjunto de palavras, uma sentença. O professor Joselias é carioca. O professor Joselias é carioca. Joselias sou eu, tá? Joselias sou eu. Aqui está te dizendo que eu sou carioca. O professor Joselias é carioca. Isso é verdade. Então você tem aqui uma declaração. Estou declarando que o Joselias é carioca. E isto é uma declaração verdadeira. Isto aqui é uma proposição, e vamos dizer que isto será uma proposição verdadeira. Logo na letra A você tem uma proposição e é verdadeira. A letra B, temos outra sentença, que expressa também um pensamento, que expressa uma declaração. O Brasil foi descoberto no ano 1500. O Brasil foi descoberto no ano 1500. Este pensamento está sendo representado por uma declaração. Estou declarando que isto aqui foi descoberto em 1500. Essa declaração, ela também é verdadeira. Esta declaração é uma proposição verdadeira. Já na letra C aparece a seguinte sentença. A Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. A Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. Aqui você tem um conjunto de palavras que expressam um pensamento. Estou pensando que a Receita Federal é do Poder Judiciário. E eu estou declarando a Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. Essa declaração é falsa. Nós sabemos que a Receita Federal não é do Judiciário, é do Executivo. Portanto, temos aqui uma declaração falsa. Portanto, isso será uma proposição. Será uma proposição falsa, mas também é uma proposição. Então, temos na letra A uma proposição, que eu estou te dizendo que é uma declaração verdadeira. Na letra B, temos aqui uma proposição, que eu estou te dizendo que é uma declaração verdadeira. E na letra C, temos uma proposição, que eu estou te dizendo que é uma declaração falsa. Então, já dá para entender que as proposições são declarações que podem ser verdadeiras ou falsas. Para amarrar este conceito de proposição verdadeira, de proposição falsa, surge na lógica princípios lógicos. E agora vamos falar sobre 3 princípios lógicos. Veja a seguir. Os princípios lógicos. O primeiro princípio que você precisa decorar. Decore o princípio. Decore a ideia dele. O primeiro princípio é chamado de princípio do terceiro excluído. Olha o nome, princípio do terceiro excluído. Ele diz o seguinte, uma proposição só pode ter 2 valores lógicos. Isto é,
é verdadeira, V, ou falsa, F. Não podendo ter outro valor lógico. Esse princípio do terceiro excluído está te dizendo que só existem dois valores lógicos. Ela é verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro valor lógico, só existem dois. E o que seria valor lógico? Nós falamos que uma proposição pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, isso quer dizer o seguinte: para cada proposição, para cada sentença dessa, para cada declaração, eu vou associar um atributo. Esse atributo vai assumir os valores V ou F. Eu vou associar V quando for uma proposição verdadeira. E vou associar o atributo F quando for uma proposição falsa. A esse F, esse V, chamaremos de valor lógico. Então, o valor lógico vai ser V ou F. V quando for uma declaração verdadeira, quando for uma proposição verdadeira, ou vai ser F quando for uma proposição falsa. Então, o valor lógico vai ser V ou F. E o valor lógico, então, será um atributo dicotômico. E aqui está dizendo que só existem dois valores lógicos, ou V ou F. Não existe um terceiro, só V ou F. Isto que é o princípio do terceiro excluído. Só existem dois valores lógicos, ou V ou F. Beleza? Prosseguindo para um outro princípio. Agora surge o princípio da não contradição. Princípio da não contradição. Esse princípio da não contradição diz o seguinte, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Isso é muito lógico, né? Quer dizer, uma declaração, num determinado instante, ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é o princípio da não contradição. Eu já sei que uma proposição assume o valor lógico V ou F, mas esse V e esse F não podem ocorrer ao mesmo tempo. Num determinado instante, a proposição é verdadeira ou ela é falsa. Nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é o princípio da não contradição. Então já encontramos dois princípios, tá? Vamos para o terceiro princípio, o princípio da identidade. O princípio da identidade diz que uma proposição é idêntica a ela. Podemos dizer que uma proposição é equivalente a ela. Olha, as proposições, elas não dependem das palavras que você está usando. Por exemplo, quando eu falo assim, eu te amo em português, eu escrevi as palavras em português. Você entendeu? Esse pensamento pode ser expresso de uma outra maneira. Eu posso falar, eu te amo em mandarim. Aí eu vou escrever outros símbolos. Mas a declaração é a mesma. Eu te amo em português é a mesma declaração que eu te amo em mandarim. É o mesmo pensamento. Logo, essas proposições, elas são idênticas, porque na realidade é o mesmo pensamento. Isso que diz o princípio. Uma proposição, ela é idêntica a ela mesma. Você não vai dizer que ela é igual a ela. Ela é idêntica, ela é equivalente. Então, nós temos três princípios lógicos e temos o conceito de lógica. Nesta aula, aprendemos sobre o que significa uma proposição lógica. É um conjunto de palavras ou pode ser um conjunto de símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. Na realidade, uma proposição é uma declaração, que será verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente. Para amarrar isso, nós aprendemos três princípios. O princípio do terceiro excluído, que diz que só existem dois valores lógicos, ou V ou F. Então, o valor lógico é dicotômico, ou V ou F. E aprendemos o princípio da não contradição, que diz que esses dois princípios não ocorrem simultaneamente. E aprendemos o princípio da identidade. E assim amarramos o conceito de proposição. Bem,
Veja a aula e baixe o material de apoio. Estude e veja os exemplos no nosso material de apoio. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.